Boa noite, bem-vindos. Boa noite todo mundo aí. Boa noite, Letícia. Boa noite, Bárbara. Padres, muitos padres entram, graças a Deus, obrigado. Boa noite, Tati. Boa noite, nossa Clerum Fotos. Amar sem medida, sejam bem-vindos. Hoje a gente está começando a nossa novena de Santo Antônio, nosso queridíssimo padroeiro da Clerum Fotos, padroeiro da paróquia de origem da Tatiana, né? Também da minha paróquia de origem do Douglas, né? Que também vai conduzir aqui com o Instagram amanhã. E a gente vai iniciar hoje a nossa novena de Santo Antônio, né? Você que de repente não sabe o que é a novena é um grande auxílio que Deus nos concede para a gente chegar no céu, né? A gente reza e chega no céu. Esse Padre Pio vai dizer que quem não reza não se salva. Então, essa grande prática de piedade, né, que é a novena, é um grande auxílio nesse caminho. Então, agradeço aí, vi que o Adair entrou, que meu pai entrou também. Daqui a pouco começa a Adair e meu pai. Toda live que eu faço, Adair e meu pai estão sempre conversando nos comentários. Glória a Deus, sejam bem-vindos vocês também. Bom, receber vocês, né? Sejam bem-vindos ao nosso Instagram. Eu não tiro foto nada aí. Sejam bem-vindos ao nosso Instagram. Hoje, dia 4 de junho de 2020, uma quinta-feira, primeiro dia da nossa novena. 9 dias de oração, pedindo a intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, para que a nossa vida seja cada vez mais conformada à vida de nosso Senhor e que a gente possa um dia encontrar Santo Antônio no céu, não é verdade? E aí é importante a gente dizer o que é o santo, né? Às vezes a gente fica nessa, o santo, o santo, o santo. O santo é o consagrado, é aquele separado, né? O santo é aquele que ao longo da sua caminhada em vida terrena se esforça por viver a vontade de Deus. Esse é o santo, né? Santo é aquele que ama muito, eu costumo dizer isso, né? O santo ama muito, ele ama Deus, ama os irmãos e vive nessa terra com os olhos voltados para o céu. Esse é o santo, né? E o mais importante é que o prêmio da vida do santo não está nessa terra, né? O prêmio da vida do santo é a recompensa do céu. E porque ele vive lá, junto com o nosso Senhor, com Nossa Senhora e os anjos todos, a gente pede a intercessão deles, porque eles já estão na glória. Então por isso nós pedimos, Santo Antônio, rogai por nós, porque como ele chegou, a gente também quer chegar. Bom, eu quero chegar, espero que você também, né? E aí a gente pede a intercessão dos santos para que a gente chegue à morada de Deus, à morada eterna, e a gente possa viver feliz para sempre na presença de Deus, adorando Ele para toda a eternidade. Hoje, nosso primeiro dia da novena, vamos começar aí o nosso grande momento de petição, de pedidos a Santo Antônio. Você que está aí nos acompanhando, já envia esse vídeo para todo mundo em nome de Jesus, né, para aquela pessoa que você sabe que o Santo Antônio é o santo casamenteiro, né, que chama ele de santo casamenteiro. Então envia para aquela pessoa que está encalhada em nome de Jesus, que Deus quer dar um milagre para essa pessoa através da intercessão de Santo Antônio. Manda para aquela tua amiga que está encalhada, para o teu amigo que está encalhado, mas manda também para aquela pessoa que está precisando de oração, que está precisando se encontrar com o nosso Senhor. E Santo Antônio é esse auxílio poderoso para que a gente possa encontrar nosso Senhor e que a gente possa olhar para a vida dele e dizer, meu Deus, esse homem amou nosso Senhor de tal maneira que eu quero também fazer assim, né? Às vezes a gente olha, claro, o nosso Senhor se encarna e também temos o exemplo de Nossa Senhora, mas os santos são essas luzes, né? Essas luzes na humanidade que vêm ao nosso encontro, que apontam para nós o Cristo. E hoje, no nosso primeiro dia, estreando com chave de ouro a nossa novena, para não demorar muito, para deixar a pessoa falar bastante, né? Eu vou convidar o Padre Cleiton. Vocês conhecem o Padre Cleiton? O Padre Cleiton é um padre... Eita, quase botei efeito. O Padre Cleiton é um padre recém-ordenado da nossa arquidiocese, e eu não vou falar tudo para ele poder falar também, mas se vocês não conhecem, vai ser uma ótima oportunidade de vocês conhecerem Padre Cleiton. É um Santa Maria. Tá travado. Misericórdia. Se você ficou falando da minha outra live, agora travou a tua.
Você é demais. Santa Maria. Bem-vindo, Padre É, Cleiton. Fala de onde o senhor é, quantos anos o senhor tem, o seu tempo de ordenado para a gente conhecer o senhor um pouquinho. muito bem, gente. Então, boa noite. Deus abençoe. O Gabriel tá rindo assim que a transmissão dele tava boa e eu tava mandando várias coisas lá. E agora ele tá lembrando aqui, então agora tá rindo de mim agora. Então, gente, meu nome é Padre Cleiton. Eu estou como vigário paroquial da paróquia de São Sebastião Santa Cecília em Bangu. Tenho a graça de poder viver o início do ministério lá naquela paróquia. E agradeço assim de todo o coração a oportunidade que hoje Deus está nos dando de estarmos juntos, de estarmos participando juntos dessa live. Justamente é um santo que eu tenho muito primor, né? O Santo Antônio acompanhou muito da minha vida. Lá na Vila Kennedy tem uma capelinha também, Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio, e eu tive a graça também de viver muitas festas, né, de Santo Antônio. Então, sou da paróquia de origem Cristo Operário Santo Curadá, em Vila Kennedy, e graças a Deus estamos voltando aí os trabalhos, né? Eu estive um tempo parado de internet, longe de internet, mas Deus, graças a Deus, me fez voltar para poder trabalhar e anunciar o reino por aqui. Então vamos juntos, então. Isso aí. Esse é o nosso home office, padre. A gente está aqui de home office, né? Justamente, Trabalhando, home office fazendo live pra espiritual. caramba. Só anúncio. E é bom que aqui não tem jurisdição, né? A internet não tem jurisdição. Tu tá Justamente, não na tem área, isso. na área paroquial do outro padre lá, do outro padre aqui, tá em outro lugar do Brasil. E assim a Justamente. gente, que nem Santo Antônio, a gente vai todo quanto é lugar, não tem problema. Deus manda para É um lugar, a gente verdade. É vai, a manda para nossa outro, a gente vai. bilocação de maneira humana, né? Exatamente. A internet permite essas coisas com a gente, graças a Deus. Padre, Justamente. então, hoje é o nosso primeiro dia da novena. A gente Hum, está muito feliz de ter o senhor aqui com a gente, né? É uma grande graça, né? Eu posso dizer que eu sou seu amigo, assim. A gente conviveu um uhum. tempo no seminário, e depois Sim, o tempo do retorno, né? Do senhor e justamente. o meu ali meio que se coincidiram. E é uma grande graça Concomitância. poder estar aqui falando contigo, padre. É o Padre Cleiton, é uma grande graça, né? É Enche meu coração de verdade. esperança, de alegria, que menos uma turma quer dizer que a minha está mais perto, né? Então, É. graças A gente Isso é torce pro padre, povo ir embora do seminário. Vai todo mundo embora. exatamente. Que vai chegar nessa hora também. E hoje a gente tem a grande graça de poder partilhar nesse primeiro dia, né, com a motivação de uma frase de Santo Antônio que vai dizer que não pode haver tranquilidade de coração sem amor ao próximo, né? Porque onde há amor, não há ira nem indignação. E aí eu vou pedir ao Senhor para a gente começar aí a oração que o Senhor teve o trabalho de anotar aí. Não tem problema, não. A gente começa e depois o Senhor faz a oração inicial e a partilha e a gente toca o barco. Amém, queridos irmãos. A partir desse momento, né, é interessante perceber que nessa live nós vamos falar dos santos. E se vamos falar dos santos, vamos falar da vida de Deus. E para termos concentração naquilo que nós vamos tratar no dia de hoje, é bom termos diante do nosso coração a certeza de que estamos diante de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que há de governar a nossa vida. Estamos diante de Deus, que é a vida da nossa alma. Então, para adentrarmos nesse caminho de estudo e também de compreensão, que nós possamos então estarmos de fato abertos à graça de Deus para que ela possa fazer e comunicar aquilo que Deus e o seu Santo Espírito quer fazer e comunicar a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, se não deixar de sentir compaixão pelos que neste momento vos pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa
e obteremos as graças que pedimos. Amém. Então, queridos, diante dessa frase, né, que o Gabriel teve a graça de iniciar, nós vamos tratar hoje sobre a vida desse santo. E começa com um dado assim muito íntimo, né, da minha família. E achava muito interessante quando ia à igreja com os meus avós e via a imagem do Sagrado Coração de Jesus e perguntava à minha avó por que aquele santo tinha um coração para fora. E minha avó, né, que é analfabeta de pai, mãe, até de parteira também, sabia dizer palavras, sabe dizer, é viva, sabe dizer palavras muito sábias e que encanta o coração de qualquer homem que queira conhecer a Deus. Então minha avó dizia para mim, aquele santo tem um coração para fora, Jesus tem um coração para fora, porque os santos vivem com o coração para fora. Os santos vivem com o amor diante de si. Para os santos, a vida deles é amar. Então, queridos irmãos, a partir dessa realidade, no qual eu tive contato com esse dado muito breve de família, o santo é aquele que muito ama, eu o tempo inteiro eu via essa conversa assim com os meus avós e toda vez que tinha festa de um santo, eu sempre tinha contato para querer saber realmente o que era de fato que nos fazia render tanto louvor, né? E algumas vezes cheguei a perguntar aos meus avós o que a gente deveria fazer para ser louvado assim, porque eu via o meu avô um homem muito forte, né? Um homem de muita luta, né? E quando chegava diante das imagens dos santos, se dobrava, se curvava. Ou seja, o primeiro ensinamento que a gente pode tirar da noite de hoje é você que é pai, você que é mãe, você que é avó, nunca deixa de rezar diante das crianças. Porque as crianças vão ver toda a fortaleza e toda a heroicidade que encontram em vocês, se curvando diante das imagens, se curvando diante de Deus, e vão passar também a querer ser devotos, a querer amar esse Deus que o teu coração se ama, o teu coração ama e o teu coração se rende. Então, ou seja, não podemos deixar jamais, diante da grandeza dos nossos santos, passar despercebida a piedade cristã. Ou seja, fazer um sinal da cruz, manifestar um sinal de amor. Por isso, queridos irmãos, eu muitas vezes perguntei aos meus avós, e o que a gente faz para ser santo, né? E meus avós diziam assim com uma beleza também muito real, né? Para poder ser santo, meu filho, precisa sofrer muito. E aí, às vezes a gente olha, né, para a realidade da nossa vida e a gente vê o que mais a gente pode fazer para poder crescer e avançar nesse caminho que é o caminho do cristão. O cristão não anda rumando por qualquer lugar. O cristão não anda, né, como diz lá Alice no País das Maravilhas, para quem não tem um caminho, qualquer caminho leva em algum lugar. Não, nós temos um caminho, nós temos que seguir realmente um caminho. E diante da realidade desse caminho, a gente vê que a gente vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. E esse sofrimento não é outro que não seja um sofrimento por amor. E é isso que vale realmente a gente poder pensar, né, nessa perspectiva de que para ser santo se sofre muito, mas se sofre por amor. E aí a gente olha para a nossa vida, a gente vê que já tantas vezes na nossa vida a gente sofre por tanta coisa boba, né? A gente sofre por tanta besteira, a gente sofre, né, o nosso coração se entristece por tanta coisa que não tem sentido, mas o único sofrimento que realmente é capaz de dar um salto na nossa maturidade, que nos faz ir além, é um sofrimento que nos indica amar. Esse sofrimento vai nos indicar realmente a realidade da cruz, a realidade que vai nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vale realmente, lá no início que eu falei, que o coração de Jesus está para fora, porque minha avó diz que porque ele muito amou, nós vemos de fato que o coração de Santo Antônio também está para fora. O coração de Santo Antônio está para fora porque já não é o coração dele mais que pulsa. É o próprio coração de Jesus que pulsa nele, que pulsa nas suas atitudes de amar. E esse deve ser o questionamento da nossa vida. Será que realmente nós estamos conseguindo
fazer com que o coração de Jesus pulse no nosso coração? Será que nós estamos conseguindo fazer com que o nosso coração esteja intimamente ligado ao coração de Jesus e que os anseios de Jesus passem a ser os nossos anseios? E segundo a frase do santo, nós vemos com muita beleza, né? Não pode haver tranquilidade de coração sem amor ao próximo. Porque onde há amor, não há ira nem indignação. Queridos, vale a pena nós olharmos para a nossa vida e compreendermos o peso do que é amar. Amar tira de nós, movimenta o nosso coração sobre duas perspectivas. Aquele que se lança e aquele que recebe. Nós muitas das vezes achamos que nós temos que se lançar por amor e receber do outro ao qual nós nos lançamos a mesma medida, o que é um engano. Nós vemos na vida de Santo Antônio um homem que conseguiu avançar ainda mais nesse caminho de amar sem esperar nada do outro, sem esperar nada do outro, não tendo em troca nada. Ou seja, um amor que muito se assemelha ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, morre sem esperar nada da humanidade. Ele sabia que a humanidade passaria por diversas lutas, ele sabia que a humanidade passaria por diversas dores, mas ele mesmo assim é capaz de se entregar pelo amor do outro, para receber a nossa migalha de amor. Então, queridos irmãos, se há uma reflexão que é real ao nosso tempo, é a reflexão a essa perspectiva de amar, que deve estar sempre diante de nós. Os santos amaram à frente de nós, porque antes de amar qualquer coisa, eles amaram a Deus. E é isso que deve estar diante do nosso coração. Quando nós vemos um Santo Antônio que ainda diante da sua desfiguração, ainda na proximidade da sua morte, conseguia olhar para os outros com tanto sofrimento no seu corpo, mas olhava para os outros com amor, sentia nos outros aquela perspectiva de querer Deus, nós também devemos nos perguntar, será de fato que o meu coração consegue fazer com que eu transmita a Deus no sofrimento do outro, no momento do outro, na dor do outro? Por isso, queridos irmãos, nós vemos, de fato, um homem que se converte, que abre o seu coração a partir de que vê a consequência do sofrimento por amor. Santo Antônio já era agostiniano recoleto e a conversão dele, ou seja, o doar dele de coração se dá realmente quando, estando às margens do mar de Lisboa, vê os corpos dos franciscanos que tinham vindo do Marrocos para aquelas terras, os corpos já podres e usando de fato as migalhas daquelas roupas parecendo São Francisco. Então, olhando para aqueles homens, ele chega a perguntar, quem são esses homens? E muitos chegam a dizer, esse é de fato os franciscanos, aqueles que seguem a vida de São Francisco, amantes da pobreza, portanto, amantes de Jesus. E Santo Antônio, tendo toda a riqueza de uma boa vida, e da vida dos agostinianos, que era uma vida entregue à ciência, a ciência da teologia, a ciência da filosofia, abandona a ciência para abraçar a vida daqueles que queria de fato se lançar por um amor compromissado, um amor que doava a carne. Não um amor como nós vemos hoje. Hoje o tempo inteiro se fala de amar, eu te amo, eu te amo. Eu te amo está completamente corriqueiro. Mas muitas das vezes nós não queremos ter o compromisso do que é amar. E o compromisso do que é amar leva justamente a esse movimento de entregar para o outro aquilo que você tem de mais precioso, sem saber o que o outro fará com aquilo que você está entregando. Por isso, queridos irmãos, quando nós vemos o coração desse homem que se lança a ir ao Marrocos, e vai ao Marrocos justamente para poder anunciar o nome de Jesus, estando lá naquele lugar, sofre as duras penas e contrai inclusive uma doença do povo. No caminho de volta, Santo Antônio doente e sendo desprezado inclusive por aqueles que deixou,
volta para a sua cidade natal, para Lisboa. Só que a sua nau acaba topando com uma tempestade e ele vai parar na Sicília. E lá na Sicília ele realmente vai começar a ter contato com as pessoas e descobrir realmente a origem daquele que era a vida da vida franciscana, né? Sendo assim, vai e se entrega realmente a buscar aquele que deu origem à sua entrega, São Francisco. E vai se encontrar com aquele que era chamado o Pai Seráfico. Queridos irmãos, vale a pena nós entendermos que, tal como Santo Antônio buscou a origem da sua entrega, nós somos convidados também a buscar a origem da nossa entrega por Deus. A origem da nossa entrega realmente às nossas decisões, às decisões do nosso coração. Talvez realmente você não tenha consciência do porquê você entregou o seu coração a alguma atividade da tua paróquia, da tua pastoral. E talvez você esteja ali na tua pastoral, sobretudo nesse tempo assim, boiando, fazendo tudo aquilo que vem ao seu desejo. Ou seja, você não tem nem ideia do porquê você está ali, né? E realmente esse deve ser o maior questionamento do nosso coração. Por que que eu me entreguei? Por que que eu quero ajudar na igreja? Por que que eu quero ajudar numa pastoral? Qual é o intuito da minha vida vocacional? Qual é o intuito da minha vida em se entregar por Deus? Tal como Santo Antônio vai buscar a origem em São Francisco, a origem do amor de São Francisco, nós também temos que buscar dentro de nós a origem do nosso amar, a origem da nossa entrega. E aí você que está agora no crisma, né, e está com esse fogo todo o tempo inteiro querendo viver essa realidade de querer se entregar na igreja, vale a pena você entrar dentro do teu coração e buscar realmente a profundidade do teu serviço. Você quer fazer aquilo dali por amor a Deus? Ou tem outra coisa periférica que faz com que você se atraia por aquela entrega que você está fazendo? Será que você realmente consegue abraçar a realidade de amar integralmente, de entregar o seu coração para realmente você saber o que você vai fazer ali? Ou você está ali justamente porque a onda lhe conduz a estar? Esse também é um questionamento que deve ser profundo e que deve estar na raiz do teu coração. Por isso, queridos irmãos, tal como Santo Antônio foi encontrar com São Francisco, e abraçando a ideia de São Francisco da santa pobreza, vai ter realmente vai encontrar com o próprio Jesus. Santo Antônio, quando vê São Francisco, não vê realmente a figura de Francisco, mas vê o próprio Jesus. E tem alguém na tua comunidade, alguém que você procura, em que você olha para a figura daquela pessoa e você vê realmente nela a figura de Jesus? Ou será que as pessoas estão procurando nas tuas atitudes, em você, a figura de Jesus? Isso te faz realmente ser mais compromissado com a realidade de amor. Isso te faz realmente ser mais compromissado com o teu testemunho enquanto cristão. E aí vale a pena lembrar que, às vezes, nós olhamos para o conjunto da fé e vemos o conjunto da fé como um conjunto de leis e normas que precisam ser vividos e não podem ser traídos em nenhum momento. Querido irmão, querida irmã, se você olha para a fé sob essa perspectiva, vai ficar muito mais fácil você olhar para a vida do outro e esquecer da sua vida. Porque você vai ver o que na vida do outro ele não está correspondendo às normas e critérios da religião que você criou na sua cabeça. Porque justamente você não conseguiu se entregar por amor e não conseguiu viver realmente, não um conjunto de leis, mas você não conseguiu entregar realmente a tua face, a tua fisionomia, o teu coração a ser o verdadeiro Cristo, que faz com que a vida do outro tenha sentido a partir de que encontra-se contigo. Por isso, queridos irmãos, o que eu acho formidável na igreja, e quando a gente fala da vida desses santos, a gente deve ter isso por primeiro, né? Deus é aquele que cria do nada. É aquele que faz tudo nascer do nada. E o que mais aponta a minha vocação é entender isso, que
eu não tendo família, não tendo família constituída por mim, não tendo, ou seja, uma esposa, não tendo filhos, eu ensino as esposas e os maridos a serem esposas e a serem maridos, ensino os filhos a serem filhos, ou seja, Deus dá-me a graça de, não tendo família, criar do nada as posturas dos outros. Também, queridos irmãos, vale a pena também olharmos para essa realidade, que a igreja recebe pessoas feridas, pessoas que realmente às vezes não têm boa referência de família, não têm boa referência de pai, não têm boa referência de mãe. E talvez na igreja você seja convidado, você seja convidada a exercer a tua maternidade sobre aquele que está chegando, a paternidade sobre aquele que está chegando. Isso também é um sinal de amor. Isso também é um sinal de amar. Estamos vivendo páginas da história de maneira única, e essas páginas elas manifestam bastante esse conteúdo que é realmente viver de maneira solitária, mas de maneira solitária madura. O mundo está exigindo de nós viver de maneira solitária e madura. Eu tive a experiência de ter o Covid, e amanhã vou justamente fazer o exame para poder saber se essa droga desse vírus já foi embora de mim. Estou vivendo pelo menos há 1 mês e 1 semana sem ter contato com ninguém muito próximo. E Deus justamente está fazendo e me mostrando que realmente é muito mais difícil amar quando se está de longe. Mas é muito mais perfeito amar de longe. Porque quando nós amamos de maneira física e próxima, é muito mais fácil dizer um eu te amo e você resumir aquilo que está no seu coração. Porém, ter a responsabilidade de estar anelada e unida àquela pessoa por esse amor que se sente e se dói, faz realmente se comprometer com uma pessoa amada. Então, queridos irmãos, os santos, eles avançaram nessa realidade, em se amar de maneira distante, em amar de maneira compromissada àquele que muitas das vezes não está na minha frente. Com isso, e com essa compreensão que os santos nos trazem, nós conseguimos vencer até a morte. Porque aqueles que morreram, eles não deixam de existir, mas eles passam a ser amados de uma outra maneira. E a forma de amar aqueles que já se foram é repetindo todos os atos bons destas outras pessoas. Ou seja, é fazendo com que nós encarnemos na nossa vida aquilo que eles viveram no auge da sua bondade e da sua compreensão a Deus. Ninguém que é mal vai ser lembrado. Ninguém que é ruim vai ser lembrado. Se nós olharmos para as ruas da nossa cidade, nós vamos ver diversos nomes. Lógico, eu não quero entrar em guerra política, eu não quero falar disso, mas pelo menos pessoas que foram notórias, pessoas que tiveram responsabilidade sobre as suas atitudes e que puderam ajudar muitas pessoas. Sendo assim, queridos irmãos, o mundo destas pessoas, o mundo destes homens que já se foram, dessas mulheres que já se foram e que fizeram pela nossa sociedade, são dignos de serem lembrados. E aí vale a pena você pensar no legado e na vida ao qual você tem hoje. O que você tem feito para que você seja um ponto de amor? Para que você seja lembrado pela tua memória de amar? Eu lembro quando era criança, via aqueles aviões que era tipo um ultraleve, um teco-teco, sei lá que era. Mas eu achava interessante, Gabriel, que eles passavam assim no céu e deixavam aquele rastro de fumaça por muito tempo. Eu não sei se o que era, se vinha da Vila Militar, porque ali na Vila Kennedy a gente está pertinho, passava ali, eu não sei se era caça, mas passava e deixava aquele rastro. Por durante muito tempo aquela fumaça ficava no céu. E não tinha como você não olhar para a fumaça e não saber que passou ali aquele tipo de avião. Ou seja, o avião passou e marcou o céu. Nós passamos pela vida das pessoas.
E será que nós conseguimos marcar a vida das pessoas deixando um rastro de amor? Eu acho que muito mais do que olhar a nossa religião como um conjunto de leis, como um conjunto de normas, vale a pena nós olharmos e estar diante da nossa frente, o nosso testemunho de amar. A própria Sagrada Escritura diz que nós seremos julgados pelo amor, pela medida do amor. E sendo assim, quando nós vemos a vida de um santo, a vida de Santo Antônio, que tanto amou os homens, que tanto amou e teve corresponsabilidade e identidade com cada um deles, a partir do seu coração que pregava um Jesus Cristo amante, não com palavras, mas com atitudes. Também as suas palavras eram palavras de muita doçura e de muito amor, e muitos se convertiam pelo testemunho de Santo Antônio, porque viam nas suas palavras a corresponsabilidade das suas palavras e do seu testemunho. E esse é o questionamento que deve ficar para cada um de nós também. Será que, de fato, nossa palavra, a nossa atitude, ela está recheada de Cristo, recheada de amar? Não para nos lembrar de uma religião cheia de conteúdos e normas, mas para poder nos lembrar da religião do amor, da religião que gera amor. Por isso, queridos irmãos, quando nós vemos a vida de um santo, nós vemos a vida de Deus, que passa por nós, que cuida de nós. E quando hoje nós temos esse contato de ver estas frases, e aí outra frase de Santo Antônio, já que nos leva para o caminho desta reflexão, mostra com perfeição essa graça. A verdade convence e nossa linguagem é penetrante quando o nosso agir é o que fala. É o nosso agir que mostra amar. As nossas palavras, às vezes, elas são poucas e são vazias. Em alguns momentos, em algumas viagens assim que eu já tive, eu tinha a oportunidade de olhar para as coisas, e às vezes as coisas mais simples, e me vinha aquele desejo de fotografar. E aí, esse desejo automaticamente passava, porque eu olhava para aquilo que estava acontecendo naquele momento, e o meu coração e a minha mente diziam, é necessário que você guarde esse momento, que esse momento fique impresso em você. A foto, ela não conseguiria resumir o sentimento que eu tive ao olhar aquela experiência. O nosso coração deve estar munido disso também. Quanto maiores foram as nossas ações, sem que a gente tenha que gravar essas ações, maior será o nosso amor. Esse amor ficará impresso em nós. Não ficará impresso numa imagem, mas ficará em nós. E quantas pessoas faltam nós nos encontrarmos com elas e marcarmos ela com o amor de Cristo, com o amor de Deus. É muito interessante um filme, e se você tiver a oportunidade de ver, né, o, o curioso mundo de Walter Mitty. Se você tiver a oportunidade, você vê esse filme, e é o cara o tempo inteiro procurando uma foto não, procurando um animal que lá no meio da Patagônia ele queria tirar a foto, ele queria prender aquela foto lá. E aí quando ele encontrou o animal, que ele teve a oportunidade de tirar a foto, ele falou, não, essa experiência vai ser só minha. Queridos irmãos, que a experiência da bondade e do amor que você faz com a religião e com o outro seja de fato algo que marque o teu coração, tal como os santos. Muitas coisas sabem sobre eles, mas a experiência realmente que cada um viveu está impresso no seu coração e no seu testemunho. Que nós, tal como Santo Antônio, possamos também abraçar o nosso coração, abrasar o nosso coração da experiência de amar, para podermos realmente, diante de um amor compromissado, ter essa experiência não para que os outros vejam, mas para que o Deus do céu veja a nossa busca por Ele. Essa busca que deve ser intensa. Essa busca que não deve estar nas coisas. Essa busca que deve estar
dentro de nós. Que Santo Antônio nos proteja nessa noite. E muito obrigado por essa oportunidade de dizer estas palavras desse santo tão amoroso. Caramba, padre, eu tava aqui anotando os negócios pensando, meu Deus do céu, não tem, dá pra gente fazer nenhuma novena, dá pra fazer cada dia uma live, né, da vida de Santo Antônio. Porque são coisas tão assim, você estava falando, eu estava pensando, a gente, como é importante a gente olhar para a história lá atrás e trazer para agora os exemplos que tocaram a história àquele tempo. Porque os exemplos que tocaram a história àquele tempo são os exemplos que a gente precisa hoje. Nos grandes tempos de pandemias e de crises humanitárias, o que muitas vezes foi o sinal de Deus na vida das pessoas são os santos. Em tempos de grandes calamidades, Deus suscita grandes santos. Então, como é importante a gente pensar, né, que Nosso Senhor pensou naquele tempo e pensou em toda a história, com cada pessoa, cada particularidade especial. E no nosso tempo ele tem suscitado outros Antônios. No nosso tempo ele tem suscitado outros freis, outros padres, outros seminaristas que querem viver a vontade de Deus. Porque na nossa realidade atual, eu vi, vou até fazer o merchan aqui do professor Robson, né? Eu vi lá no Instagram dele que ele escreveu uma frase que dizia assim: a crise atual é uma crise de generosidade. As pessoas não sabem mais ser generosas. E o santo, como a sua vozinha santa bem disse, o santo é aquele que tem o coração para fora de si. E por isso ele consegue ter esse zelo que devora o coração dele. Vai dizer, né, essa frase aí que a gente leu, que sem o amor não há tranquilidade. Aliás, não pode haver tranquilidade de coração sem amor. Não pode haver ira nem indignação sem isso. Até porque quando a gente se depara com Nosso Senhor que entra no templo e faz, né, e quebra lá os negócios, aquilo ali era uma ira santa, era um amor de Nosso Senhor que transbordava para fora, corrigindo aqueles e zelando pela casa do Senhor. Né? O zelo se compõe desses dois amores, do amor das pessoas e do amor de Deus. E esse amor de Deus que transborda, né, através da vida de Santo Antônio. Eu anotei um monte de trem, tá? Eu vou falar assim, a gente vai lembrando do que você estava falando. Eu vi um filme de Santo Antônio uma vez, e aí nessa volta dele para a Europa, do Marrocos para a Europa, que ele acaba caindo lá na Sicília sem ter muito o que fazer, existe uma cena nesse filme que é muito forte, que ele tá lá doente, né, acabou de sofrer lá o naufrágio, e sai da cama quando vê, acho que ele vê São Francisco lá mesmo, de fato, e nessa cena relata isso. Ele pula da cama e se joga aos pés de São Francisco e diz: perdão, meu pai, porque até no meu ato bom de querer evangelizar o Marrocos, eu fui orgulhoso, porque eu fui para lá porque quis ser martirizado, eu quis glória para mim. Então me perdoa. O santo também é esse que, diante da autoridade de Deus, na pessoa, né, ali do Pai Seráfico, enfim, né, na pessoa do outro, consegue reconhecer a sua pequenez. E até esses atos bons externos, que, né, você estava falando, às vezes a gente é bom por fora, a gente consegue olhar para dentro e dizer: meu Deus. Né? E o santo é esse que está, o Papa Francisco fala tanto disso, o santo é esse que está sempre a caminho, sempre a caminho, sempre a caminho. E claro, uma hora chega, mas o caminho é longo. Né? A vida é como Não, uma. mas eu acho assim, ainda que você diga isso assim do ainda chega, eu acho que não chega, sabe por quê? Porque quando a gente reza aquele salmo, que eu acho muito bonito, cantado aí no seminário, aquele salmo que diz que o saber do Senhor é como as areias da praia, e se fosse contado todos os grãos de areia da praia, ainda faltaria para conhecer. Eu acho que ver a Deus é um eterno conhecer. O santo ele se mantém em caminho aqui na terra, ele não se vê concluído aqui e com certeza não vai se ver concluído no céu. Porque é engraçado eu pensando assim, falando, gente, quando a gente chega da praia, que a gente vai se lavar, tá cheio de grão. Imagina se eu começasse a contar todos os grãos a partir de agora, com todos esses grãos que eu tenho aqui, ainda com todos os que estão na praia, e ainda falta ainda para poder conhecer. Você vê, o santo é aquele que ainda tem muito a conhecer, e quanto mais ele conhece, mais ele avança em conhecimento, né, de Deus. Ah, não era o que eu aumentei no mexer em nada.
Oi. Eu não tô conseguindo te ouvir. Melhorou? Show. Show. Pode falar, tô ouvindo agora. Em que parte eu tava? Não, o que, Ih, eu não que você sei. ouviu? O que você ouviu? Ah, eu vi quando a gente chega da praia e se a gente fosse contar E as se a gente areias. fosse, a partir dali, contar as areias, contar realmente todos os grãos, ainda faltaria muito a conhecer, porque, ou seja, ainda teria que contar todos os grãos da areia, ainda teria que contar, ou seja, o saber de Deus é sem limites, e quanto mais nós nos tornamos pequenos, nós nos assumimos pequenos, mais somos grandes diante de Deus. Então, o santo, ele realmente, cara, ele está sempre em processo. Ele vai estar sempre em processo. Então, assim, não é que um dia chega, eu acho que não vai chegar. Ele morre com o desejo de ver a Deus. Depois que ele morre, ele vê a Deus e ainda quer ver mais. Então, ou seja, acho que, que é essa a realidade, né? E assim, é bom nós pensarmos por essa perspectiva também, Gabriel, porque eu, assim, vi no seminário muitos irmãos que queriam pegar a realidade do santo e trazer a realidade, a vida do santo para hoje. E ele se frustrava, se arrebentava e não conseguia viver. Não conseguia porque a gente não consegue trazer a realidade dos santos. Deus quis que eles fossem santos naquele Naquela momento. época, exatamente. E Deus quer que sejamos santos nessa época. Na época das lives, na época das músicas, na época das danças. Nós temos que ser santos nessa época. E sem ter loucura. Você vê, às vezes, umas pessoas lunáticas, às vezes, no seminário, né? Andam como se fossem uns doentes. Aquele ali não é um santo, aquele idiota. Ele está tentando o tempo inteiro trazer a vida da. Mas não é assim. Não é. O santo realmente ele está com os pés no chão, cabeça no céu. Caramba, eu Ele escrevi isso aqui para falar ainda. O santo é aquele que caminha com os pés no chão, com os olhos fixos no Senhor lá no céu. é isso aí. Caramba. Aí é que tá a cabeça do cara, entendeu? Assim, quando ele vê a humanidade, ele pensa que. Mas todo seminarista, e aí eu digo isso porque saí dessa realidade há pouco tempo, e todo seminarista pensa que vai chegar na igreja e a igreja vai estar pronta para ele assumir. Vai estar. As pessoas vão estar de coração aberto, assim, o padre vai falar assim, come capim, o pessoal vai lá comer. É uma mentira. Isso tudo é uma mentira. As pessoas têm os seus dramas, as pessoas têm os Certamente. seus sonhos, ela tem os seus problemas. E tal como as pessoas hoje têm esses seus dramas e os seus sonhos, também na época de Santo Antônio elas tinham seus dramas, elas tinham seus sonhos. E elas queriam justamente criticar o povo, né? Ela queria criticar o santo, né? Quem é mais esse aí que nasceu? E quando elas iam criticar o santo, elas viam nos olhos do santo tanto amor que elas nunca puderam ver. Mas por quê? Porque elas enxergavam no olhar dos santos não o olhar do santo realmente da pessoa, mas via Mas de o Nossa olhar de Senhora. Deus, o olhar de E Nossa aí Senhora. é o que o senhor falou, né? De o exemplo do avião no céu que passa, isso ficou bem marcado na minha cabeça. Né? E aí o santo, naquele momento, às vezes naquela escuridão da vida da pessoa, a pessoa até está indo rebatê-lo, brigar com ele, e aí Santo Antônio, já que a gente está falando dele aqui nesse momento, Uhum. Santo Antônio é essa luz que brilha em meio às trevas, né? Como o próprio Senhor que nos chama a ser a luz do mundo. E aí ele passa como esse avião na vida das pessoas e deixa Uhum. essa marca, né? Como a gente sabe que tem um vagalume piscando, é porque tem um vagalume ali, né? Então, É, essa luz que passa assim e deixa a marca, né? E ali a pessoa, enfim, tantas vezes as pessoas reconhecem o amor de Deus nessa hora, quando respondem com uma certa agressividade e é o santo que está respondendo a ela, e aí pode ser o senhor, padre, pode ser alguém que está assistindo a gente, né? O santo responde com amor. O santo vai sempre responder com esse amor de Nosso Senhor, né? é Se Nosso verdade. Senhor estava na cruz, tinha um ladrão debochando e o outro adorando, né, proclamando a sua realeza. E aí Nosso Senhor trata os dois com amor. Claro, aquele que estava aberto, Nosso Senhor dá o céu, e ao outro, a gente sabe-se lá Deus
que aconteceu com o outro. Mas, mas aquele Mas que amou. teve supostamente também o seu merecimento, porque até o inferno é uma manifestação da misericórdia de Deus. E aí é duro essas palavras, mas elas são Nossa. verdade. O inferno é a misericórdia de Deus para aqueles que não querem estar junto de Deus. Eles têm que ir para algum lugar, né? Então eles escolhem. Imagina a tortura que ia ser. Ficar a eternidade do lado de alguém que você não queria ficar, né? Cada É um com a sua verdade. escolha, né? Justamente, é isso aí mesmo. Por exemplo, eu tô coronado até hoje que eu vou fazer o exame amanhã. Ninguém quer ficar perto de mim, mas não tem que ficar. Ninguém tem que ficar, entendeu? Então, ou seja, é essa realidade mesmo, né? Do amar próximo, do amar de identidade, do amar de corresponsabilidade. Eu acho que isso na vida dos santos é. E você mesmo tá vendo essa live aí, né? Tá vendo esse pobre padre gordo falando dessa realidade. Não pensa que nele está concluído, não, porque não tá concluído, né? Os primeiros ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, dentro dessa realidade que eu estou adentrando, ainda falta muito ainda para eu poder viver. E é bom a gente ter essa realidade de saber que falta muito, né? Que falta muito para nós, né? Então, das grandes confissões assim que eu já ouvi dentro desse curto período, assim, eu já ouvi tanta coisa, Santa Maria. Mas dentro dessas curtas, assim, olha, vi quantas pessoas, assim, e pessoas às vezes idosas, né? Uma vez eu vi, né, uma pessoa assim, e aí eu não estou contando o pecado da pessoa, você não tem como saber, mas a pessoa era bem idosa, mas ela me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, né? Ela falou, padre, eu sei que eu vou morrer, e tá perto, mas isso que eu contei pro senhor, eu nunca contei em nenhuma confissão. O alívio da minha alma eu recebi nesse dia que eu contei isso para o Senhor. E aí, aquela coisa que dá na sua cabeça, você dizer, eu vi, talvez Deus quis que eu fosse padre para esse momento. Só para isso. Daqui a 2 minutos aqui eu vou cair com a língua roxa, ter um infarto e morrer. Misericórdia na live ainda, não dá nem pra salvar depois, ó, a miséria. Mas talvez Deus quisesse isso, né? Então, ou seja, olha, essa realidade, né, de amor ao outro, né, e da nossa vocação é uma coisa que vai muito além. É uma coisa que vai muito além, vai além de nós. Essa vocação é apesar de nós. Apesar de nós. E como é bonito saber que a minha vocação, que o meu chamado é apesar de mim. Porque se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor vigiando a minha cidade, não vigiariam as sentinelas. Amém. Nossa. A gente termina essa partilha lá no alto, hein? A gente está terminando com profundidade, com coisas, né, que nos elevam o nosso coração a Deus. Agradeço muito, viu, Padre? E aí eu vou pedir ao Senhor para fazer a nossa oração, e aí eu faço o responsório e o Senhor dá a bênção final, não é isso? Ou o Senhor vai fazer o Não, vamos responsório fazer o também? seguinte. Você faz a oração final. Você faz a Tá, oração final depois, né? E pode proclamar o responsório, tá bom? tá, tá bom. E A oração eu final que o Senhor diz é o oremos. Não, o oremos também, eu dou a benção. Tá bom, Já que então você tem que ter o papel do leigo, né? Então tá, eu ensina aí, faço aí. Eu coisa faço linda aí. de Deus. Muito bem. Oração final, vamos juntos então bendizer a Deus, né, pela intercessão de Santo Antônio, pela vida do Padre Cleiton, por tudo que o Senhor falou a nós, através da boca desse homem consagrado, separado para o santo serviço. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Lisboa, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa minhas ocupações e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sob vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma,
auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Vamos então fazer o nosso responsório de Santo Antônio, famoso responsório aqui na paróquia, padre. O pessoal conhece tudo. Que a gente faz toda terça-feira, né, o momento de devoção a Santo Antônio. Então o pessoal em casa pode responder, por favor. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dá-nos a bênção, Padre, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor. Fugi, potestades inimigas, porque venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Cleiton, foi uma alegria, está sendo, né? A gente não acabou, mas acabou, mas está acabando. E é uma alegria poder participar com o senhor nessa live de hoje, nesse primeiro dia, que a gente já começou muito bem. Começou falando de aspectos importantes da nossa vida cristã, da vida de santidade, de amor a Deus. E eu estava falando no começo que a novena é um grande auxílio para isso, Mosquito. A novena é um grande auxílio para isso, né? Porque nos faz rezar. E nos é uma piedade, né? Uma prática espiritual muito boa, e a gente partilhando de coisas de tão alto assim, né? Daquilo que a gente pode viver a exemplo de Santo Antônio. Queria convidar os irmãos para amanhã, novamente, às 21 horas, estaremos no nosso segundo dia da novena com o Padre Luiz Antônio. Maravilha. E aí, os outros dias a gente vai seguindo, né? Cada dia a gente vai anunciando o próximo, mas amanhã, dia 5 de junho, às 21 horas, com a presença do Padre Luiz Antônio, aqui com o seminarista Douglas conduzindo, então você não pode perder. Amanhã vai ser muito bom, se Deus quiser. Padre Cleiton, novamente, agradeço os irmãos que nos acompanharam aí até agora, né, os nossos amigos, nossos colaboradores aí, o Douglas, a Tati, está todo mundo aí. Então, maravilha. Agradeço a todos vocês pela companhia e amanhã a gente se vê, se Deus quiser. Padre, obrigado, Deus abençoe, melhoras aí. Tamo junto aí. Pode deixar. Um grande abraço a todos aqueles que participaram, que possam se sentir de fato com o coração acalentado pelo amor de Deus, que não se desesperem nesse tempo, possam sentir no seu coração a presença de Deus, que é o que vale realmente, o que nos importa, e ter realmente essa presença, né, de que de fato nós façamos esse exercício de amar de longe, de amar sem ter que amar de maneira física, que aí a gente manifesta ainda mais amor, porque é dessa maneira que Deus nos ama. A distância física, mas a presença dentro de nós. Amém. Obrigado, Padre. Até mais, gente. Deus abençoe. Fica com Deus. Valeu.